Oi gente, eu venho aqui ensinar você, costureira iniciante, como calcular quanto você vai usar de tecido para determinado molde. Bom, primeiro isso é muito importante, porque quando você está costurando, quando você está cortando o tecido, você pega o molde, coloca em cima do tecido, você vai costurar e você percebe que faltou tecido. E agora? Você corre lá na loja para buscar, mas já esgotou, já acabou, não tem mais. E como que você faz? Não faz, gente. Ou você tenta achar o tecido pela internet, ou você faz tudo de novo, ou você dá uma espremidinha aqui e ali. É complicado. Então, o ideal é você saber quanto vai de tecido e eu vou te ajudar nessa. Antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês. Você sabe cortar o tecido com o molde? Se você pegar o molde, ele vai ter um risquinho no meio dele, escrito fio. Deveria, se o seu não tem, deveria ter. Essa parte você deve posicionar paralelamente à orelha do tecido. O que é a orelha? A orelha é a lateral do tecido. Sabe aquelas bordinhas desfiadas, que tem uns furinhos, ó, igual essa imagem, certo? Essa é a parte orelha do tecido. Você vai usar como referência para você posicionar o molde que você vai cortar o tecido. Combinado? Outra coisa, se o tecido for 100% algodão, eu indico você a molhar ele, colocar um pouco na água, não colocar nenhum produto, porque a intenção é só com que as fibras voltem à originalidade dela, tá? Então você molha, deixa ela submerso, molhou todas as fibras, retira, não torce, por favor. Coloca para secar, tá bom? Coloca no varal lá de uma forma que não torça o tecido, porque isso acaba deformando um pouco, tá? Então vamos lá, como você vai medir o molde para calcular quanto você vai usar de tecido? Ó, se você pegar esse molde, por exemplo, aqui, do busto de uma camiseta, você vai tirar o comprimento dela, que é a medida daqui, onde começa a cava, na parte interna do pescoço, até o final, tá vendo, ó? Eu vou tentar achar as imagens possíveis para eu colocar aqui no vídeo, para ficar de uma forma bem mais ilustrativa, certo? Tira essa medida, deu, por exemplo, 50 centímetros, combinado. Você vai usar de comprimento no fio 50 centímetros. Agora vamos calcular a largura do tecido. Será que a gente consegue, com o molde frente e trás, usar 50 centímetros de tecido? Isso vai depender da largura do tecido que você comprou. Qual a largura do tecido? Tá? Geralmente varia aí entre 1,40, 1,50. Quando você tiver sorte, você encontra, dependendo do tecido que você for usar, você encontra com 1,60 de largura, tá? Os tecidos maiores que isso são geralmente usados em tapeçaria, cortina, coisas desse tipo. Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular a largura? Você vai pegar a parte mais larga do molde. Geralmente é ou na barra ou na cava, se não for muito acinturado, depende da modelagem, tá bom? Você vai pegar a largura, a parte maior do molde, e deu, por exemplo, tá, vamos chutar aí, uns 44 centímetros. Isso é o que você vai usar. Se a parte traseira da peça também for a mesma medida, ou for uns 2 centímetros, somando as duas, vai dar em torno de 90 centímetros, tá? Eu tô arredondando. Isso quer dizer que você consegue fazer a parte da frente e a parte de trás usando apenas 50 centímetros, entenderam? Agora a gente vai calcular. Sua modelagem tem uma manga, então vamos pegar uma manga, o molde da manga, posicionar na mesa, né? Você vai tirar o comprimento. Mesma coisa que quando a gente calculou o busto, tá? A parte da frente e a parte de trás do molde. Você vai pegar a parte mais alta do molde até o final dele, tá? Chutando aí, deu 20 centímetros, combinado? Marca aí, 20 centímetros. Agora você vai pegar na horizontal a parte mais larga, geralmente é no finalzinho da cabeça da manga, tá? Aqui e ali, tirou, deu 30, 40 centímetros, isso é o que você vai usar. Na hora de você posicionar o molde no tecido, você pode calcular o inverso. Por exemplo, você coloca a cabeça da manga aqui e o outro molde, um tecido, a cabeça da manga embaixo. Só que você tem que tomar cuidado com a frente e atrás. Isso a gente faz geralmente para economizar o tecido. Mas se você não entende, você pode posicionar uma do lado da outra, não tem problema nenhum.
Então, para manga, você vai usar 20, 30 centímetros. Gente, eu sempre acrescento uns 5 centímetros no mínimo, porque quando você vai comprar o tecido, geralmente a pessoa corta torto. Então, toma cuidado. Para falar a verdade, no total do tecido que eu vou pedir para o cliente, eu sempre acrescento de 30 a 50 centímetros. Primeiro porque você tem que calcular o revel, calcular, por exemplo, assim, na hora de cortarem o tecido, cortaram totalmente torto. Às vezes acontece de você perder 20 centímetros do tecido por causa disso, porque cortaram torto, tá? Então é bom você calcular já uma margem de erro em cima disso. Eu costumo acrescentar 30 a 50 centímetros. Então, a regra básica de tudo isso, quando você vai somar um molde para comprar o tecido, é você tirar o comprimento da largura, tá? A vertical e horizontal do molde. Aí você vai calcular. Se você pegar, por exemplo, um tricoline de 1,40 de largura, você tem que encaixar 2 moldes nesse 1,40. Se você for dividir 1,40 por 2, por exemplo, o molde deve medir no máximo, a lateral dele, a largura dele, no máximo 70 centímetros, ok? É isso que você tem que ter em mente, o comprimento do molde e a largura máxima. Acrescido de folga, né, da vestibilidade, que isso daí varia de cada um, e além do que já vem informado no molde. Se não vem informado, você já tem que pensar nisso. Se você tiver dúvidas sobre folga de vestibilidade ou flexibilidade, você pode deixar aqui nos comentários. Agora, pra gente medir a saia. Se a saia for godê, meia godê, godê duplo, tudo isso tem que vir informado. Se você comprou um molde pronto, você vai pegar o molde, vai medir o comprimento dele de novo até o final. E depois tirar a parte mais larga dele, tá? Se for meio godê, por exemplo, não usa tanto tecido quanto um godê duplo, tá? Para cortar a saia godê duplo, tem um truque que geralmente a gente utiliza, isso daí vai ficar para outro vídeo. Mas a base de tudo, gente, para você tirar a medida de quanto você vai usar de tecido, é o comprimento e a largura, certo? Você tem que pegar, pode ligar na loja lá e pergunta quanto tem a largura do seu tricoline, ou do tecido que você quer usar. Qual é a largura da sarja? Qual é a largura da viscose? Qual a largura do crepe, entendeu? Você consegue calcular quanto você vai usar para determinada roupa, usando os moldes. Agora, se você não tem o molde, você não tem como calcular, a não ser que você tenha uma tabelinha que com os anos eu acabei produzindo para mim. Eu vou disponibilizar aqui em PDF, eu vou deixar uma forma de colocar um link para vocês terem acesso a essa tabela que eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, para um vestido sereia, uma pessoa que usa P, que geralmente é do 36 ao 42, eu peço 4,5 metros de tecido, tá bom? Isso inclui para fazer revel, fazer acabamento. Você também tem que calcular quanto você vai usar de entretela, se vai usar entretela, os aviamentos, tudo isso antes de você ir para a loja. Por quê? Quando você estiver cortando a roupa, não faltar no meio do caminho. Porque acontece de você chegar na loja para buscar mais e já ter acabado. E aí, o que você faz? Acabou o tecido, não tem mais daquela determinada estampa. Chupa o dedo, chora, ou tenta achar pela internet. Gente, é bem complicado isso. Então, é bom ter em mente você calcular isso, o comprimento e a largura dos moldes, encaixar na medida padrão do tecido e comprar sempre a mais. Primeiro, porque podem cortar errado, e segundo, porque você pode cortar errado, principalmente quando você vai espelhar o molde. Você sabe espelhar o molde? Quando você dobra o tecido, coloca um determinado molde, geralmente a gente faz isso com manga. E você acaba dobrando errado, ou acontece alguma coisa, ou você dobra, você coloca e daí você esquece, colocou naquela determinada posição e você repete a mesma posição do molde da manga e você corta errado. Na hora de você colocar na peça, encaixar na roupa, ela dá totalmente errado, aí você tem que cortar de novo. Isso é distração, acontece com qualquer um. E a melhor forma de evitar isso é você comprando um pouquinho a mais, tá? Isso não é problema nenhum pra ninguém. Pra quem vai gastar com 2, 3 metros de tecido, não custa nada você gastar com 2 metros e 50 centímetros de segurança, tá bom? Isso é bom. Quando você tiver mais
acostumada a fazer isso, você vai diminuindo essa margem de erro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou te auxiliar, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu coloquei algumas imagens aqui no vídeo para visualmente facilitar vocês entenderem como que é esse processo de cálculo. Não tem nenhuma tabelinha, nenhuma conta mágica. O básico é você tirar o comprimento e a largura do molde e encaixar dentro do padrão do tecido que você vai usar, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pelas dúvidas, espero que eu tenha ajudado. Vou falar mais sobre orelha, sobre posicionamento do molde, sobre fio, tá? Eu não sei se vocês vão saber encaixar o molde no tecido, cuidado, porque às vezes dá problema assim, depende de você encaixa de modo errado no tecido e dá tudo errado no final das contas, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, eu tô disponível para vocês. Um beijo, até a próxima!